Oi, pessoal, eu sou a Fabi E eu sou Guilherme Mello, e hoje vamos contar a história de J.R.R. Tolkien. J.R.R. Tolkien. Então, hoje vamos falar sobre John Roland Reuel Tolkien, que nasceu em 13 de janeiro de 1892, em Bloemfontein, que é um estado livre de Orange, na África do Sul. Filho do inglês Arthur Tolkien, que era bancário no Bank of Africa, e de Mabel Suffield Tolkien. E ele viveu na África até a morte do seu pai, que foi em 1896. Nesse mesmo ano, mudou-se com sua mãe e seu irmão para Birmingham, na Inglaterra. A conversão de sua mãe da igreja anglicana para o catolicismo influenciou muito na sua fé. Ele era um católico fervoroso. E foi em 1908 que ele entrou no Exeter College em Oxford. E lá ele acabou se apaixonando por filologia, que é o estudo de línguas. E nisso com contos e lendas nórdicas também. Em 1904, após a morte de sua mãe, Tolkien e seu irmão ficaram sob a guarda do padre jesuíta Francis Xavier Morgan, que ele posteriormente descreveu como seu segundo pai. Tolkien se especializou em línguas anglo-saxônicas, língua alemã e língua clássica na faculdade de Oxford. Sua paixão por idiomas, por Idiomas. Fale idiomas. idioma, Idiomas. idioma, Idiomas. idioma. Idiomas. É. Sua paixão por idiomas o tornaram fluente em 15 línguas, sendo elas grego, latim, línguas antigas e modernas, como o finlandês, o gaulês, que serviriam para a base para a criação do idioma élfico. Do idioma eu. Em 1916, casou-se com Edith Brett e logo depois serviu na Primeira Guerra Mundial. Quando retornou da guerra, continuou seus estudos em linguística. E do ano de 1925 a 1945, lecionou na Universidade de Oxford, especializando-se em literatura medieval. Depois de publicar ensaios como Sir Gawain e o Cavaleiro Verde, de 1925, e Beowulf, de 1936, ele iniciou uma criação de um conto e personagens mitológicos inspirado em uma saga épica medieval, repleta de elementos fantásticos, seres e mundos marginais. Mais tarde foi lançado como O Hobbit, em 1937, que narrava uma aventura sobre um povo pacato e sucinto, vamos dizer assim, sensato, que vivia na mítica Terra-média, junto com elfos, doentes e magos. O livro Hobbit foi o ponto de partida para um ambicioso ciclo épico, que se concretizou com a publicação da trilogia Senhor dos Anéis, sendo eles O Senhor dos Anéis e a Sociedade do Anel, As Duas Torres e O Retorno do Rei. E ao contrário do livro Hobbit, que foi escrito principalmente focado para crianças, já O Senhor dos Anéis foi mais para o público adulto. Nisso ele foi consagrado em 1960, ali mais ou menos, com muitos fãs sobre sua obra. Devido à grande popularidade de seu trabalho, Tolkien foi considerado o maior e mais bem-sucedido autor de literatura fantástica de todos os tempos. Tolkien foi indicado 2 vezes para o Prêmio Nobel de Literatura, mas não ganhou nenhuma das vezes. E em 1972, ele foi nomeado Comandante da Ordem do Império Britânico pela Rainha Elizabeth II, recebendo o título de Sir. Suas obras foram traduzidas para mais de 50 idiomas, com mais de 200 milhões de cópias vendidas. Em 2008, o jornal The Times listou Tolkien como sendo o sexto maior autor britânico desde 1945. Em 2009, a revista Forbes listou as 13 maiores celebridades mortas que faturaram no ano, e Tolkien ficou em quinto lugar, faturando 50 milhões de dólares. Ao longo da sua vida, principalmente a partir de 1957, ele foi muito requisitado para que transformasse as suas obras em filmes, séries ou outros tipos assim. E daí foi quando ele vendeu, em 1969, para United Artists, as obras O Hobbit e O Senhor dos Anéis para serem produzidas. Foi criado, se eu não me engano, uma animação de Senhor dos Anéis. Ela teve uma certa repercussão na época, mas muito pouco, porque ela foi muito infantilizada, vamos dizer assim. E ela, por mais que ela fosse um pouco mais fiel aos livros mesmo, mas ainda assim ela não passava aquela carga pesada que ele escrevia sobre os acontecimentos, aquele sentimento que tinha. E foi em 2001
E quando o Peter Jackson foi criar já a nossa conhecida saga do Senhor dos Anéis. Ele tinha muita resistência em transformar em filmes ou série. Acabou fazendo isso no final da década de 60 porque precisava de dinheiro. Em 2001 ele lançou O Senhor dos Anéis e a Sociedade do Anel, posteriormente lançou O Senhor dos Anéis e as Duas Torres e O Senhor dos Anéis e o Retorno do Rei, todos campeões de bilheteria e todos ganhadores de Oscar, né? E isso, o Retorno do Rei foi um dos maiores ganhador do Oscar na época ainda. E lembrando que a produção dos filmes foram feitos todos em sequências, não foi, ele só foi lançado ao cinema e suas estreias foram com intervalos, mas as filmagens e tudo ocorreram numa sequência só. E as filmagens não foram todas de estúdio, eles realmente foram naqueles cenários, Eles construíram a Cidadela dos Hobbits, Uhum. e tanto que é um lugar para visitação na Nova Zelândia até hoje, e diz que é muito legal lá. Vai ter umas imagens aqui. Em 28 de agosto de 1973, Tolkien se sentiu mal durante uma festa e foi internado. Lá descobriu que estava com hemorragia e uma infecção no peito. E foi então no dia 2 de setembro de 1973, aos 81 anos, que falece J.R.R. Tolkien, em Bournemouth, Inglaterra. Foi enterrado juntamente com a sua esposa no cemitério de Wolvencourt, num túmulo feito do mais fino granito de Cornualha. E você está gostando da nossa história até aqui? Tem algumas curiosidades sobre J.R.R. Tolkien. Então, não deixe de se inscrever no canal, clicar no sininho e também curtir o vídeo se está gostando até o momento. Mesmo sem dar aquela moralzinha para nós, né? Porque, olha só que legal. Quando ele foi professor na Universidade de Oxford, em 1925 até 1959, ele participava de algumas festas usando fantasias de urso polar. E teve até uma vez em que ele saiu correndo atrás de um vizinho vestido de bárbaro com um machado de guerra na mão. Teve uma vez que ele devia estar meio apertado e ofereceu a própria dentadura como pagamento para uma balconista. E ele achava que os seus fãs eram meio malucos e não acreditava que eles entendiam realmente o contexto de suas obras. Tolkien era amigo de C.S. Lewis, criador das Crônicas de Nárnia. E talvez vai ter um vídeo sobre ele aqui no canal. Por ser veterano de guerra e ter participado de várias batalhas sangrentas, pode ter inspirado várias passagens do Frodo e Sam no caminho a Mordor. Por ser filólogo e apaixonado por línguas antigas, passava seu tempo criando novos idiomas. Foi ali que criou o idioma élfico, dos hobbits, de Mordor, e nos tempos livres criava até poemas e canções nesses idiomas. E teve várias obras póstumas que ficaram famosas, como o Silmarillion, Contos Inacabados, Os Filhos de Húrin, A Lenda de Sigurd e Gurdan, editados e publicados por seu filho Christopher. Tolkien, que foi criador desse todo o universo vasto de orcs, elfos, anões, guerreiros, e uma forma como ele via e escrevia sobre até os humanos e outros povos que existiam, deram muita energia para a criação de outros obras e conteúdos, porque até o Dungeons and Dragons, que é um RPG de mesa muito antigo, ele pega muito dessa herança que foi deixada por Tolkien em suas obras. E Tolkien é considerado o pai das obras de fantasia. Então, tudo que veio depois, ali da década de 30, acaba tendo um pouco de inspiração. Vários universos que foram criados, como Harry Potter, Game of Thrones, acabam tendo um pouquinho de referência, pelo menos. Obrigada por acompanhar esse vídeo até aqui. Esperamos você no próximo. Até mais! tchau!